Iniciando transmissão ao vivo. Agora achar o link. Aí, estamos ao vivo, hein? Agora Wilson, vamos... vai vendo como é que tu coloca esse link aí lá no YouTube pra gente poder, para que as pessoas possam nos ver ao vivo. Em todo caso, o nosso programa sempre fica gravado também e as pessoas depois vão poder consumir. Então tá começando aqui o Desconnection de número 8, hoje com algumas dificuldades técnicas, até porque o nosso gerente da técnica, Guilherme Rovadowski, o maior canalha da direita brasileira, não se faz presente nesse querido programinha, nesse querido podcast de toda sexta-feira. Eu hoje estou aqui com uma presença feminina, mas eu vou apresentá-la por último, porque a mulher nunca vem em primeiro lugar nesse país. Pedro Kobielski, como vai o amigo aí de Alvorada? Vou bem, estamos sofrendo aqui com as dificuldades técnicas, mas enfim, vamos lá, vamos fazer um bom programa hoje, e hoje vai bombar. Hoje vai bombar, e de maneira mais informal, eu até digo para a camarada que pode chamar a vosso cônjuge, para que possa participar ao seu lado aí quando bem entender. Então, já que não teremos dois computadores, ela pode sentar ao seu lado quando bem quiser. É agora? É o momento? Vamos ver. Então, se apresente, então, você, cara camarada, que é namorada do Pedro, e é só por isso que ela está fazendo parte do programa hoje. Hoje é o programa das namoradas do Pedro, ou dos Pedros. Se apresente aí, de Alvorada. Bom, eu sou a Carolina, sou de Alvorada, não sou jornalista, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Bom, é isso. Um pouco nervosa, enfim, vamos ver o que vai dar. Espero um bom debate. Tá bom, temos uma Carolina nervosa da Alvorada, isso é um tanto quanto perigoso. Vamos agora fazer a conexão com São Leopoldo. Mailson Portalete, como vai, querido? Eu sou Mailson Portalete, anarquista conservador, e estou tendo problemas técnicos. Tá bom. Mailson, quando tu conseguir colocar o link lá do YouTube, tu avisa pra gente. Inclusive, vê se a câmera tá sempre colocada em mim. Se tiver, isso é prejudicial, as pessoas não vão assistir. Se tiver como fazer a jogada aquela da câmera para a pessoa que está falando, é importante. Apresentando a última pessoa na roda aqui, Ana, tudo bem? E da onde tu fala para fazer a conexão por aqui? Oi? Diz da onde é que tu tá falando pra gente poder fazer a conexão do Desconnection. Tem aquela brincadeirinha, fala o lugar, de onde é que é, quem tu é. Tá. Não, eu tô em Santa Cruz do Sul, na casa dos meus pais, por isso que o cenário é meio diferente. Tá bom. Outra coisa... Hã? Não, diga, prossiga, por favor. Não, é só pra dizer que eu não faço jornalismo, eu faço direito, então eu faço parte da parte conservadora do status quo. Mesmo assim, eu prefiro não ir seguir essa parte e também eu queria agradecer por terem me convidado para cá. Sensacional. Então hoje teremos visão jurídica e, obviamente, por isso, conservadora da coisa, mas também uma opinião feminina, que é importante. Aliás, uma não, duas, porque o Desconnection errou em dose dupla e hoje tem duas meninas no programa. Eu sou o Arthur Menezes e falo aqui de Gravataí. Estou tentando agredir as mulheres de alguma forma, porque hoje o Guilherme Rovadowski não faz parte do programa, não é da ala que é da ala conservadora, então eu, como bom direitista que vou tentar ser forçado, vou ter que ser machista. Diga lá, Mailson. O link oficial está na página. Palmas! Aê! Muito bom. Eu já vou começando então direto com a primeira notícia, que a gente deu uma marinada aqui para ver se o negócio saía, né? Vamos lá então, esse é o Desconnection de número 8, caso eu não tenha dito. E temos um assunto polêmico, como sempre, aqui para abrir o programa, que seria: a igreja está sendo ou se tornando flexível com os gays? O Vaticano incluiu perguntas sobre o casamento homossexual e divórcio no questionário enviado às conferências episcopais, e eu não sei o que é isso, depois o nosso católico Pedro vai comentar, para o documento preparatório da Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo de Bispos, que será realizado em outubro de 2014. A igreja começa a se perguntar como é que ela deve tratar o homossexual na sociedade católica, enfim. E isso, com certeza, vai ter implicações em vários estados e nas relações políticas também, porque não, dessa classe, enfim, desse movimento, e dá para chamar assim, eu não sei, esse movimento gay que quer casar. Pedro Kobielski, como católico e como militante, como é que dá para ver essa união homoafetiva sendo, no mínimo, discutida pela religião? Bom, Arthur, a minha posição, até conversava com a Carol aqui antes, com a Carolina,
é a seguinte, a igreja, ela não vai, tá, se abrir para os homossexuais. Isso aí eu posso te garantir, posso te afirmar como membro da Igreja Católica, porque o que está escrito na Bíblia, a igreja ela parte do princípio seguinte, do princípio do dogma. Tá? O dogma é aquilo que é imutável, aquilo que não muda. Então, aquilo que está na Bíblia não muda, não tem margem para interpretação. E por causa de uma palavra da Bíblia, tá, a gente pode dizer que não é possível que os homossexuais ou o relacionamento homossexual seja aceito dentro da igreja. Que é afeminados, que os afeminados não passarão pela porta do céu. Então, não é possível, não vai acontecer, só para recuperar aqui a informação, o episcopado é o governo episcopal, uma das divisões ali organizacionais da igreja. O episcopado, o chefe é o bispo, tá? Então é a conferência dos bispos, por bem dizer. Então, assim, não vai se abrir. Eu acho que é importante que isso seja discutido para saber como que a igreja vai trabalhar com os homossexuais, como que ela vai receber, mas aceitar o relacionamento homossexual é uma coisa que não vai acontecer. E eu também não sei se deveria, viu, Arthur? Tá bom. Eu acho que a Alvorada já falou bastante, mas eu vou seguir por aí, hein? Vou seguir por aí com a Carolina e ouvir dela o que ela acha que isso acaba levando em consideração, o que isso influencia ou pode influenciar os países e os estados, o que é a nossa grande discussão aqui, sobretudo o Brasil, que é o país onde o catolicismo é extremamente difundido. Diga lá, Carolina. Eu acho que, na verdade, eles estão fazendo isso em função até primeiramente, de colher dados, para saber, talvez, a quantas anda, né, o público, e também em função de que o público tem se afastado da igreja. E talvez isso seja uma forma de tentar com que eles se aproximem, enfim, mais da igreja, assim. Mas eu vejo que nem a visão do Pedro, assim, não vai modificar, eles não vão modificar a palavra deles. Tanto que ali tem uma parte que diz como que eles querem fazer esses dados para ver depois como que eles vão acolher essas pessoas, sabe? Dentro da limitação da igreja, enfim. Porque é um número que vem crescendo, né? Bacana. Próxima vez que o casal tiver sintonia e não tiver uma discussão bombástica lá, Rede TV, eu vou fazer com que o Maílson retire vocês dois aqui, porque não é essa a função de vocês. Brincadeiras à parte, vou até Santa Cruz ouvir a opinião da Ana, que também é estreante no programa, para saber dela o que ela acha desse assunto. Homossexualidade, união estável homoafetiva, como é que o Estado trabalha isso? E sobre, se tu puder, inclusive, Ana, sobre um prisma do direito, então, da tua formação, já que tu não é jornalista, por enquanto. Primeiramente, eu queria dizer que provavelmente eu não vou ser mais jornalista, porque essas coisas acontecem. E segundo, que dentro do direito, como o nosso Estado é laico, não deve e não pode, tipo, sério, ter algum tipo de influência da igreja, seja ela de qual religião for. O Estado brasileiro ele é laico, então não tem como uma decisão da igreja mudar alguma coisa ali dentro. Outra coisa, eu tenho que concordar um pouco com o Pedro ali e com a Carolina em relação à igreja aceitar ou não. Ela não vai aceitar. A igreja ela tem essa função de ser conservadora, tanto que nós temos muitos pastores, por exemplo, que são evangélicos, dentro da direita e tudo assim. E também tem que... acho que eu concordo também com a Carolina nessa função de querer aproximar mais pessoas da religião, do catolicismo em si. Desculpa, estou muito nervosa. Mas eu acho que também por causa agora eu vou dar uma de ciências sociais. Por causa do pós-modernismo, assim, eu acho que as pessoas estão muito mais próximas da religião por uma questão de que as coisas, elas são muito líquidas, muito fluidas. E eu acho que a religião, ela dá uma sustentabilidade, ela sustenta, vamos dizer assim, um pouco da parte mais simples, mais concisa do que tem que ser. Mais ou menos isso, dá pra dizer. Mas isso aí mas também tem outra coisa, que eu tô quase me esquecendo. A Bíblia, ela se contradiz muito, porque um dos mandamentos é amar o próximo, e dentro da Bíblia ainda diz que homens que deitam juntos não podem fazer parte da igreja, não podem entrar no céu. E eu acho que isso é um pouco
complicado, assim, de comentar, sabe? É uma coisa que a igreja, ela se contradiz, então como é que a gente vai poder... A Bíblia se contradiz. E várias partes da Bíblia, elas podem ser interpretadas de várias maneiras, por isso que existem várias religiões, por isso que existem muitas formas, muitos deuses, vamos dizer assim, mas todos eles recaem num só. Tá bom. Ana, tu já tá pronta para realmente ser uma pessoa formada com a formação que tu tem, até porque tu fala bastante. Eu peço para que tu seja mais rápida da próxima vez. Tô brincando, é claro, mas eu acho que ficou bem pontuado isso. Mas eu vou perguntar pro Maílson o seguinte, tá? O Estado é laico, mas não é laicista. Como é que a gente vê essa questão da influência religiosa no Estado brasileiro e como isso acaba, de certa forma, tocando lá na... Diga. Rapidamente. Sim, desculpa, desculpa, mas estou te interrompendo, eu só queria fazer aqui uma pequena defesa da igreja, porque afinal de contas o Guilherme não está aí, então todos nós temos que fazer aqui às vezes de reaça, né? Então eu vou aqui uma... A Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? Latim, hebraico e outra que eu esqueci. Mas enfim, esse trecho da Bíblia que fala do amor, o amor em latim tem 3 significados diferentes, tá? Que é o amor, o dilecto, o charitas e o eros. São 4 tipos de amores diferentes. O eros, por exemplo, é o amor, a paixão, o amor sexual, no caso. E esse amor que não é permitido entre pessoas do mesmo sexo. Os outros amores, eles são permitidos, mas o amor eros, ele não é. Então tem essa pequena dificuldade de entender a língua aí. O amor para a igreja, ele é apenas como procriação, né? Tem uma outra palavra também anterior que eu esqueci, mas é tipo apenas para união e procriação. Por isso também é mais um dos motivos que eles não aceitam. Sim, porque existem vários significados de amor em latim, né? A palavra amor não é só a palavra amor como nós temos aqui, não é um sentido único, são vários. Só isso, pode continuar, mas desculpa. Se eu puder só dar uma palhinha, só uma coisa. Eu só queria comentar que tipo, o amor que eu tô dizendo ao próximo seria de aceitação com os outros e mesmo assim deixar eles entrar na igreja. Pronto, é isso que eu queria dar uma ajeitada. Eu acho o seguinte, ó, a provocação da Ana é extremamente interessante. Até porque a relação da religião com as pessoas, enfim, com os frequentadores e com os não frequentadores, ela, por mais que não devesse influenciar o Estado, influencia. Isso está na fala dela também. A gente tem aqui o debate de amor, enfim, o que é um amor, o que é outro amor. Eu vou perguntar para o Maílson, um sujeito que eu não amo, em nenhuma das formas como se aceita a palavra, mas respeito muito. Maílson, o que dá para dizer dessa questão do Estado laico, porém não laicista, e da relação que o Estado vai ter a partir de agora, se por acaso a religião vier a ter uma relação diferente com o homossexual? Bom, primeiramente eu quero dizer que eu fico muito assustado cada vez que eu vejo o Pedro dando uma aula agora de latim pra gente, porque ele é muito intelectual para ser petista, cara. Tem algo errado aí. Ou tu é intelectual ou tu é petista. Tu é muito inteligente para isso, cara. Bom, vamos lá ao debate. Eu acho que, assim, no Estado, em relação à relação igreja-Estado, não vai ter nenhuma alteração significativa. E como muito bem disse o Pedro, a igreja não vai mudar, acho que talvez nunca, acho muito difícil que um dia mude essa posição dela frente aos gays. Essa atitude deles, eu acho que é mais para trazer para o diálogo, porque a gente vê na sociedade, nas mídias, na imprensa, cada vez mais uma espécie de guerra se acirrando entre cristãos e gays. E a Igreja Católica vem uma espécie de vanguarda nessa questão para tentar acalmar os ânimos de ambos os lados, para fazer o pessoal conversar, sentar e conversar, para mesmo que não ambos, que nem nós aqui no programa, um belo exemplo, tem o Pedro, que é um cara totalmente de esquerda, e o Guilherme, que é um cara totalmente de direita, mas eles são amigos e conversam, por mais que discordem em vários pontos, eles não são inimigos. Eu acho que é isso que a igreja busca, por mais que ela discorde muito das práticas homossexuais, e por mais que os homossexuais discordem muito da visão da igreja, eu acho que a igreja busca isso. E só para complementar minha fala, assim, as igrejas evangélicas em si, por exemplo, de acordo com o que eu sei, se eu estiver errado, me desculpem, elas não buscam muito a questão do ecumenismo, que a igreja católica busca. Assim, por exemplo,
ela não concorda com o que prega, por exemplo, religiões afro, espiritismo, todas essas coisas. Entretanto, existem atitudes assim da Igreja Católica para conversar assim com várias religiões, a prática do ecumenismo em si. E eu acho que é a mesma coisa que ela está tentando fazer com os gays. E parar com essa briga, tentar conviver em paz. Tá bom. Assim, ó, a primeira rodada foi de uma excelência absurda. Arthur. E inclusive não acabou porque eu sou interpelado por Pedro Kobielski. Diga lá, Pedro. Só, eu não vou deixar a informação aqui pela metade, tá? Os 3 tipos de amor, os 3 significados de amor em latim é Eros, que é o amor erótico, quê? Diga lá. Ignore o Maílson e diga. Tá, é o Eros, que é o amor erótico, né? Vem do latim, inclusive, a palavra erótico. O Pragma, que é o amor pragmático, o amor que prioriza o lado prático, né, das coisas. E o Philia, que significa o amor de altruísmo e generosidade. Então, no caso ali, a igreja aceita os homossexuais, né? Discursalmente através do amor Philia, o amor altruísta e de generosidade, mas não aceita o amor eros entre os homossexuais, que é o amor erótico. Isso aí, vamos pro próximo assunto. Tá extremamente coeso o debate, isso me alegra muito. Hoje ter aqui pessoas diferentes do estudo, de cursos diferentes da academia, e eu até queria perguntar para a Carolina, que curso tu faz, Carolina? Na verdade, eu esqueci de falar no início, por nervosismo, eu faço ciências sociais. Beleza. Então a gente hoje tem pessoas diferentes aqui. Isso engrandece muito a nossa discussão. Mas eu gostaria que vocês fossem mais sucintos, porque a gente fechou a primeira rodada com quase 15 minutos, tá bom? Só vou fazer esse pedido. E continuar dizendo o seguinte, ó, que o debate cresceu muito com mulheres aqui, e eu já sou partidário para que o Guilherme não faça mais parte do nosso programa e continue as mulheres no lugar dele. Dito isso, eu vou para a próxima notícia. Esse assunto é interessante, a gente já vai ter análises diversas. Segundo pesquisadores, sentir-se feio lhe torna mais propenso a apoiar movimentos de esquerda. Pesquisadores de Stanford, uma das mais importantes universidades do mundo, descobriram que pessoas que se sentem pouco atraentes são mais propensas a apoiar movimentos contra a desigualdade social. Os pesquisadores chegaram à conclusão que os alunos com alta confiança sobre a sua aparência se viam como parte de uma classe social de elite e eram menos propensos a doarem a causas de desigualdade social. Não vou começar com ninguém melhor do que isso para falar do que o Maílson, porque ele não se considera de esquerda, então ele vai estar completamente agradável para poder falar sobre isso. Maílson, feminista é tudo feia? Tirando a Ana, a primeira feminista que não é feia que eu conheço, sim. Tirando a Ana, toda feminista é feia, tá bom. Sim. Tá, então agora pode comentar a notícia, por favor. Eu não me considero de esquerda, mas eu me considero feio. Vamos lá. Bom, a visão que eu sempre tive, pegar um grande ícone da esquerda, que é o Che Guevara e tal, tem outros, o Lula, que é um barbudo lá, tal, toda aquela questão, o Fidel, que é um cara que nutre uma outra barba grande, eu vejo que o pessoal de esquerda geralmente é mais largado, mais bicho grilo, assim, mais despojado, mais barba para fazer, cabelo meio comprido, não que eu seja de esquerda, mas... enfim, e o direitista é o Guilherme Rovadoski, aquele cara com a barbinha lisinha, feita, cabelinho cortado, gelzinho no cabelo, terninho, gravatinha ajustada. Eu acho que é mais por aí, tanto que o que é a principal ideologia do movimento de esquerda é a questão social, é a questão da desigualdade social. Então, o pessoal de esquerda acho que quer ser mais povão, assim, quer assim, se infiltrar melhor, digamos assim, entre os pobres e tal. Só para finalizar minha fala, assim, agora a gente já tem, assim, sobre os homens uma visão. O homem de esquerda se sente feio e a visão, geralmente, que usa barba. Mas, assim, as mulheres, será que usam barba também? Fica a pergunta. Feita a pergunta, eu gostaria de salientar uma pequena parte, uma fração de frase do Maílson, que vai ser colocada posteriormente na página destacada, porque é maravilhosa, é que o esquerdista,
ele se veste mal para poder se camuflar entre os pobres. Entre outras palavras, ele diz isso. Óbvio. Ressaltando essa parte, eu vou lá para Ana perguntar o seguinte. Ana, dessa vez eu nem vou pedir a opinião de quem faz direito, mas a opinião da Ana como militante, enfim. O pessoal da esquerda é feio mesmo? A maior parte, sim. Mas não, eu vou explicar por quê. Não, eu vou explicar por quê. É que assim, ó, se tu te sente feio, tu vai ter que achar alguma forma de te sentir bem. Então, indo pro movimento de esquerda, tu vai ver que essas pessoas também são feias. E tu vai se ligar que, tipo, não adianta tu se arrumar. Só porque tu vai se arrumar não vai adiantar em nada, entende? Eu vou dar um exemplo. Antes de chegar aqui, pra fazer isso aqui, eu inventei de colocar maquiagem. Aí depois eu me liguei que botar maquiagem ou não vai mudar a minha opinião do que eu vou falar aqui. Então eu meio que desisti. Mas nem todas as feministas são feias, não é só eu. Eu conheço muitas militantes por aí que são muito bonitas. Tá? Tem uma de Rio Grande que bonitaça mesmo. Agora eu vou pro casal mais fofo do Brasil para perguntar pro casal. Eu não vou nem pessoalizar a pergunta. Vocês vão debater aí juntos, juntinhos. Pessoal da esquerda, é feio? Claro que não. Me respondam vocês. Não, eu vou começar falando aqui. Não, e a comprovação é nossa. Tá bom, justo. Deixa eu só continuar aqui. Não, o raciocínio, eu acredito que a pesquisa ela tá correta, assim, no sentido que os movimentos de esquerda, eles têm essa característica de cooptar as minorias, aqueles que estão excluídos, aqueles que estão marginalizados, que estão fora do contexto, de qualquer contexto, entendeu? Contexto social ou até do contexto contexto visual, contexto de beleza. Então, ele acaba atraindo as pessoas que estão nas margens, que estão, no caso, fora do centro. Então, acredito que isso, sim, prova que as pessoas que se sentem mais feias são, sim, de esquerda. Bom, eu vou fazer a frase da Ana, que foi ótima, né? Sobre a maquiagem. Não é por tu colocar maquiagem que a tua opinião vai ser melhor, vai mudar ou qualquer coisa. Então, não precisa estar num conceito, num padrão de beleza para fazer valer a tua opinião, fazer valer a tua imagem como um todo. Sabe? E a questão das minorias também, né? Eles vão querer, não digo ser um pouco mais largados, enfim, eles são um pouco mais livres. Acho que essa é bem uma palavra que a gente usa bastante, assim, principalmente lá no curso, né? É ser livre, é o conceito de liberdade, de se desprender dessas coisas, porque o teu intelecto vale muito mais do que isso. Então vamos chegar à conclusão de que pessoas de esquerda, elas se sentem tão incapazes de achar que a beleza é realmente o mais importante, que por isso acabam enveredando para esse lado. Vocês direitistas que são feios, vocês são feios por dentro. Essa foi a nossa parte do programa meio, sei lá, meio casos de família da coisa toda. Agora a gente vai entrar numa seara mais política para falar de uma coisa que o Brasil estava esperando há muito tempo, que é o Bye Bye Sarney. O senador José Sarney comunicou nessa terça-feira, em primeira mão, a presidente Dilma, que não tentará, terça-feira 24, né, do 6, que não tentará a reeleição, porque, enfim, ele vai se aposentar na carreira política, que já é bem longa, que começou lá na década de 50, pelo então partido PSD. Outra pessoa da família Sarney, a Rosiana, que é governadora do Maranhão, ela também está dizendo que não vai concorrer, já que o candidato é o Lobão Filho, lá pelo PMDB. Enfim, ela disse que vai deixar a política partidária. E, por isso, talvez a última oligarquia do país vá se desconstituindo. Eu queria saber do Pedro Kobielski, que foi o último a falar agora sobre a beleza, e ele já falou comigo sobre a tal da oligarquia, Sarney. O Sarney indo embora, é bom para o país, Pedro? Cara, seria bom se eles fossem embora de fato, né? Se eles fossem embora de fato. Não acontece. O Sarney, cara, ele tem... a família de Sarney é a família mais rica do Maranhão, e ele construiu essa riqueza dele, eu como jornalista posso falar, através de grupos conglomerados de comunicação. Ele tem um conglomerado de comunicação lá, que pertence à Rede Globo de televisão, e, cara, ele
nós temos uma lei aqui no Brasil que proíbe políticos de terem donos de meios de comunicação, de veículos de comunicação. E aí dribla essa lei covardemente e muito espertamente, colocando os nomes dos filhos dele como sócios, entendeu? E como sócios, como pessoas com ações presentes dentro das empresas. E isso é muito danoso para a democracia. Então, ainda mais o Maranhão, que é um estado muito pobre, é um estado que o coronelismo, né, que é essa política, eu sempre gostei de chamar o Sarney de coronelista. A política que construiu a riqueza dele e a carreira dele é coronelista, é aquela que aquela que concentra o poder na mão de poucos, na mão dele, e mantém a popularidade dele através de pequenos favores, enfim. E é muito danoso para a democracia isso, ainda mais que ele participou de um partido que foi a UDN, que foi um partido que contribuiu muito pouco para a democracia no país, fez um desserviço com a democracia no país, né? Depois eu posso dizer porquê, acho que não vale, acho que todo mundo que lê sobre o UDN vai chegar a essa conclusão. E acho que é isso, cara. Acho que ele não vai sair, não vai largar o osso, porque vai manter o poder dele através dos meios de comunicação, que é o que ele faz, que ele sempre fez. Ele só vai largar o cargo, mas o poder ainda está do lado dele. Para as ciências sociais do Brasil, o Sarney e a família Sarney é um caso de estudo e vai ser importante essa saída? Enfim, Carolina. Com certeza. Eu acho que desde o início, né, dos mandatos dele, enfim, já é estudado essa questão. Ele é muito associado com o coronelismo. Ele é a cara das oligarquias, da burguesia daquela época, enfim. Eu acredito que, assim como o Pedro falou, né, ele ainda vai manter o poder nas mãos deles de outra forma e de uma forma talvez tão danosa quanto, porque tu ser detentor de meios de comunicação, tu pode mexer com o imaginário das pessoas ao teu redor. Isso é completamente perigoso, assim. Mas já é aquela questão também do menos um. Pelo menos na política ele não vai estar. Pelo menos na política ele não vai estar. Mailson, família Sarney, pô, é questão de democracia. O povo sempre quis eles no poder, não é mesmo? E aí, qual é o problema? Eles não foram eleitos? Diz pra mim o que tu acha da família Sarney. Bom, antes de falar um pouquinho sobre a família Sarney, eu queria só corrigir tua fala, que no começo tu disseste que o Brasil há muito tempo esperava isso acontecer. Eu acho que não, eu acho que o Brasil esperava a mesma coisa que ocorreu com o seu Antônio Carlos Magalhães, que o Sarney morresse. Mas, seguindo em frente, eu descobri uma coisa muito curiosa, pesquisando sobre o Sarney, que eu não sabia, talvez eu seja muito ignorante. Ele é escritor, ele escreve desde 1953 e é membro da Academia Brasileira de Letras desde 1980. É um cara muito importante. Bom, seguindo na linha do raciocínio do Pedro, que o Pedro falaste sobre os meios de comunicação que a família Sarney detém. Fora isso, é bom a gente falar que lá no mandato dele como presidente, ele distribuiu mais de 1.000 concessões públicas de rádio e TV. Ou seja, além de a família dele deter muitos meios de comunicação, tem vários aliados, amigos, conhecidos dele que também detêm meios de comunicação, o que faz a voz dele ecoar por boa parte do Brasil. Outro dado importante de citar é que, por exemplo, em um mandato, que eu falei agora há pouco, ele só não distribuiu mais, tem que tomar as concessões desde 1934 até 79, para conseguir ter mais concessões do que ele sozinho distribuiu no mandato. E bom, o Sarney é o que a gente está cansado de saber aqui, o cara que já usou helicóptero da polícia militar para passear nas ilhas particulares dele. Falando nisso, durante anos ele recebeu o tal do auxílio moradia que os parlamentares recebem, o pessoal do Senado recebe. E ele recebia um auxílio de quase 4 mil reais, enquanto ele tem, por exemplo, uma casa de 4 milhões e tem uma ilha particular. Então ele é um cara que, como se já não bastasse todo o dinheiro que ele acumulou, ele suga até o último centavo da nação. E só para concluir a fala, assim, é importante destacar a fala da filha dele,
dele, a senhora Rosiana Sarney, que ela diz o seguinte, que eles estão passando a liderança do grupo ao Lobão Filho, com plena convicção na continuidade desse grande trabalho que sempre realizamos. A gente espera realmente que o Lobão Filho não continue esse grande trabalho. Tanto é que já nas pesquisas ele já não vai bem, obrigado, né? Na verdade, a chance do poder trocar de mão por lá é bem grande. A gente, de qualquer forma, vai ficar atento a isso. E o assunto eleições está em pauta aqui no Desconnection. Inclusive, vamos falar de eleições presidenciais logo em seguida. Vou ouvir a Ana e peço que ela me explique, ela que é uma pessoa que está fazendo, está se fazendo ler e compreender a justiça do Brasil. Ana, por que a justiça do Brasil é incapaz de flagrar sujeitos como José Sarney, que é dono sim de conglomerados de mídia, mas que simplesmente por qualquer questão burocrática não se diz assim? Por que a justiça no Brasil é tão incapaz nesse ponto? Eu acho que eu não tenho tanto conhecimento para conversar disso, mas a única coisa que eu posso te dizer no momento é que o que tu não pode provar ali dentro de um tribunal, vamos dizer assim, e que todo mundo já não sabe, tem uma coisa chamada qualificar uma prova, entende? Por exemplo, se tu gravar uma ligação de telefone em que o Sarney diz realmente que as empresas são dele e não dos filhos dele, se no começo não disser que tu está gravando a ligação, a prova, ela não vai, essa ligação ela não vai servir como prova. Então tem muito disso, sabe? Não é qualquer coisa que entra como se tu pudesse usar para culpar. Sem falar que tudo parte, pelo menos no direito penal, tem muito do princípio da inocência, que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E é um negócio diferente dos Estados Unidos, que é exatamente o contrário, que é lá, qualquer pessoa que está dentro do caso é chamada suspeito, e essa pessoa é inicialmente culpada, e a defesa tem que provar que, na real, ele não é culpado. Aqui no Brasil quem acusa que tem que provar que a pessoa é culpada. Então é muito complicado chegar nesse ponto, assim. Então seria por isso que, sabe, pelos moldes da justiça brasileira, que a gente é tão incapaz de colocar esses tipos que se fazem valer do dinheiro público na cadeia. De qualquer forma, eu também nem sei se isso seria a saída. Mas te pergunto, a saída do José Sarney da vida pública, como é que tu vê isso? Enfim. Olha, eu acho que é uma coisa boa, ponto. Não tem muito o que falar por cima, sabe? Eu acho que eu só vou ter que utilizar tanto das falas do Maílson quanto do Pedro em relação a o poderio midiático e só. Sinceramente, eu não tenho muito o que falar. Não, acho que realmente foi bem sintetizado o assunto, e esse prisma a gente tem quase uma instituição da justiça aqui no programa hoje, e isso enriquece o programa. Diga lá, Pedro. Não, só para dizer que um tema que aborda uma dessas coisas que é o acúmulo de licenças e de veículos de comunicação em torno de uma pessoa só ou de um conglomerado único de mídia. A democratização dos meios de mídia, que era uma pauta do PT antiga, ela saiu do plano de governo da Dilma para o ano que vem. É isso que nos lembra o Diego Camargo, que está ouvindo aqui, está acompanhando aqui o programa, e ele mesmo militante do PT e acredita que isso é ruim. E eu fecho com o Diego, acho que isso é ruim. Acho que é uma lei que ela visa, pelo menos, tentar lutar nesse sentido contra esse tipo de coisa, esse tipo de acúmulo de poder, né? Porque mídia é poder, né? Você tem palavra, você tem espaço, você tem poder. Esse acúmulo de poder constante através de grupos que pertencem a minorias da população brasileira. Minorias de fato, né? Minorias factuais, minorias numéricas, que é as famílias que comandam a comunicação aqui no Brasil.
E seria um combate mesmo, que acredito que em alguns pontos até um pouco ineficaz, mas é algum tipo de combate, é alguma coisa, e que está sendo abandonado pelo Partido dos Trabalhadores, que é o partido que está no poder agora, que eu acho muito bonito. A gente. Esse assunto até seria interessante, eu acho que a gente vai deixar para tratar na próxima semana, porque aí a gente, enfim, prepara melhor o assunto também. O Maílson sempre pede o assunto com uma mera antecedência para dar uma estudada, mas eu acho que o assunto é interessante. Pretendo abordá-lo na próxima semana. Mas isso também mostra o quanto o PT pode e está se descolando de algumas pautas da esquerda e se tornando cada vez mais social-democrata. E havia uma discussão antes do programa começar em relação a isso que eu vou tratar aqui agora, que é com a Dilma voltando a subir nas pesquisas, né? A pesquisa saiu do Datafolha, mostra a Dilma com 38%, enquanto o Aécio fecha com 20% e o Campos com 9%. A Dilma subiu 4 pontos percentuais, o Aécio subiu 1% e o Campos desceu 2%, o que acaba avacalhando com a tese do Maílson de que, à medida que as eleições fossem se aproximando, o Eduardo Campos ganharia os votos daqueles que não têm quem votar. Na verdade, isso não acontece. Para falar dos outros participantes, o pastor Everaldo, do PST, tem 4% das intenções de voto, o José Maria, do PSTU, tem 2%, o Eduardo Jorge, do PV, tem 1%, Mauro Iazzi, do PCB, 1%, Luciana Genro, e vai ser assunto posterior a Luciana, ou pode entrar nesse assunto também, 1%, Emael Vividelix, 0%, brancos nulos e nenhum, 13%, não sabe, 11%, ou seja, enfim, mais do que 10% da população não sabe nem o que vai fazer. Então, a questão, mesmo assim, parece estar encaminhada para Dilma, porque mesmo que esses 11% caíssem no colo de Aécio Neves, ele não chegaria a alcançar a Dilma. A gente hoje tem aqui para tratar o avanço da Dilma nas pesquisas e também a Luciana Genro, uma entrada aí na candidatura. E aí eu pergunto para Ana, sob esse prisma, a Dilma representa a esquerda se firmando no poder, e o que tu tem para dizer sobre a candidatura da Luciana Genro e do PSOL? Primeiramente, o PT deixou de ser de esquerda no momento que entrou no poder. Eu sei que isso é polêmico de dizer, mas não deixa de ser verdade. Outra coisa, a Dilma não representa a esquerda exatamente por isso, mas eu acho, e até porque ela o PT em si já tirou um pouco das pautas da esquerda, então ela deixa um pouco de ser isso, mesmo tendo um governo mais populista. Em relação a Luciana Genro, é que eu tenho alguma coisa contra o pessoal, sabe? Eu não consigo gostar de partido político. Não tem como. Eu nunca consegui achar um partido político de esquerda que fosse de meu gosto, assim. O PSTU até que entra, mas é que o PSTU parece que está sempre no mundo da fantasia, sabe? Então é um pouco mais complicado. Mas eu acho que eu queria comentar. Peraí. Só um pouquinho, vamos ouvir. Diz lá, Pedro. Eu ouvi os coisinhos da Ana ali quando o Arthur falou candidato do PSTU. Eu acho que o candidato da Ana é do PSTU, viu? Ana, tu quer abrir teu voto, Ana? Não, eu vou ser um pouquinho hipócrita. Eu vou acabar votando na Dilma, porque é ela que me colocou dentro da Federal de Pelotas. Então eu só tenho que agradecer a ela. Também porque meu namorado está estudando na Unicinos, pelo ProUni, então eu tenho que votar na Dilma, gente. É uma questão oportunista. Pedro foi fora, gente. Só eu agora. Provavelmente eu tô chorando, vou ter que consolar. Diz. Alguém pediu a fala aí? Não? Eu errei? Eu ouvi. Tá, enfim. Vou aproveitar a saída do Pedro Kobielski para mandar um abraço, um beijo pro Pedro de Brito, que é o namorado da Ana. Inclusive, ela só tá no programa porque a gente é amigo do namorado dela. Enfim, tem essa relação. Brincadeira, Ana. Mas acho que a fala da Ana ilustra o pensamento de muita gente. Acho isso importante. Vou jogar a minha palavra lá para Alvorada. Pedir a palavra da Carolina, já que o Pedro foi embora. Voltou o Pedro. O Pedro interrompeu a Ana. Pedro, agora sim, faça as tuas ponderações, todas elas. Cara, é o seguinte, em primeiro lugar, sobre essa questão da eleição, eu gostaria aqui de fazer um elogio público ao Maílson, que o Maílson falou, e falou com muita propriedade, que a Copa ela ia ter influência nas eleições. E ela teve, a Copa foi um sucesso e a Dilma cresceu 4 pontos percentuais
e o Aécio subiu apenas 1 ponto, o que faz com que a Dilma tenha 18 pontos de vantagem sobre o Aécio. Então, acredito que sim, a Copa foi o resultado disso. Acho que a Copa trouxe alguns pontos para a Dilma e algumas pessoas reverem isso. Só que, assim, ao contrário, eu acredito que a Dilma representa, sim, a esquerda. E eu me utilizando aqui de uma frase de um filme famoso, o PT não é a esquerda que nós queremos. O PT é a esquerda que nós precisamos. Tá? Ou seja, o PT não é aquilo que a gente gostaria, não é exatamente tudo aquilo que o pessoal da esquerda mais ortodoxa gostaria, mas é o que a gente precisa no momento. Tá bom, bem pontuado. Inclusive, disseram-me que não teria Copa. Tá tendo Copa e tá tendo Copa a full. E infelizmente não vai mais ter Copa pro Neymar, que hoje foi tirado de campo após tomar uma bordoada do Zuniga, lateral direito colombiano, que foi violento ao dar uma entrada no Neymar. Isso não é assunto do nosso programa, mas enfim, fica a notícia para caso alguém ainda não saiba disso, o Neymar está fora da Copa. Perguntar para a Carolina, a Copa do Mundo realmente, lá nos estudos das ciências sociais, vocês acham que a Copa do Mundo tem sim direta influência sobre esse crescimento da Dilma nas pesquisas? Bom, o que eu vejo entre os colegas e amigos de curso, enfim, meus amigos das humanas, a maioria deles é contra a Copa. Então, obviamente, eles vão achar um erro, enfim, achar errôneo ter tido esse avanço. Eu acho super favorável. Eu acho que a Copa, ela abraçou as camadas menos favorecidas até numa questão de união, quando as pessoas vão assistir os jogos, enfim. Não sei se isso é interessante de pontuar, mas eu vejo dessa forma porque unifica as pessoas e também é questão de não ter tido uma negatividade que foi tão esperada e tão comentada, né? Não vejo nenhuma notícia negativa com relação a isso. Até tentaram relacionar o viaduto de BH que caiu ontem, Sim. Né, com a Copa e não estão conseguindo, né? Então eu acho super positivo e eu acho que até o final da Copa é capaz de subir ainda mais e acho super favorável. Então a gente vai chegar à conclusão que o Maílson, em parte, estava certo quando dizia que a Copa seria definitiva. Ele só errou quando ele disse que os votos daqueles que não tinham votos iam parar no Eduardo Campos da Marina Silva, que ele tanto ama. Meu querido Maílson, semana após semana tu me pedia para que eu chamasse aqui o assunto a campanha da Luciana Genro pelo PSOL. A campanha que tu acha interessante e queria comentar. A Luciana Genro entra nesse ambiente em que a Dilma parece que já ganhou. Discorra sobre absolutamente o que tu quiser nesse assunto e vamos embora. Discorrer sobre o que eu quiser, então vou dar uma receita de bolo. Duas xícaras sobre o assunto. Caso o senhor não tenha entendido, eu falei sobre o assunto, sobre o que o senhor quiser dentro do assunto. Mas enfim, okay, pode falar. Primeira coisa, queria agradecer o Pedro por ter lembrado do que eu falei. Segunda coisa, Arthur, eu posso ter errado por enquanto, porque eu acho que a nossa próxima parte da discussão aqui é que nesse domingo começa a guerra eleitoral. E domingo realmente vai começar a corrida presidencial. Eu acho que por enquanto é cedo para a gente bater o martelo e dizer, não, isso está certo, isso está errado. Mas como o Pedro pontuou, eu acho que sim, como eu já disse, a Copa vai afetar muito. E o Brasil sendo campeão, a Dilma tende a despontar nas pesquisas. Eu sempre acreditei nisso. Mas de acordo com essa última pesquisa, que a gente for ver, o Aécio tem 19% e o Campos 7%. E a margem de erro é 2 pontos percentuais. Se tu aumentar 2 no Campos e diminuir 2 no Aécio, a diferença entre eles fica de 5 pontos. 5 pontos é uma diferença irrisória que, em uma semana de campanha, pode virar tudo isso. E, bom, seguindo em frente, a Luciana Genro, eu quero aqui declarar meu voto, que meu voto vai para a Luciana Genro, ao contrário do que dizem as más línguas, eu não sou eleitor de Eduardo Campos, jamais serei. Como eu disse, se fosse Marina de presidente, eu até iria, mas o Campos não tem como.
E, bom, a Luciana Genro, só para, talvez depois eu volte a falar, só para minha fala não ficar muito longa, só vou falar uma coisa da Luciana Genro por princípio. Ela é uma pessoa que foi expulsa do PT pelo José Dirceu. Qualquer pessoa expulsa de qualquer lugar pelo José Dirceu tem minha admiração. Tu vê, é só pra ver a coerência na linha de raciocínio do sujeito, que ele começa na Marina Silva, ele se diz conservador e ele vai parar votando na Luciana Genro. Eu só queria que vocês fizessem essa parábola dentro da cabeça de vocês para tentar entender, porque conseguir é impossível, tentar entender o Maílson. Tá, mais uma provinha então, vai lá, Maílson. Só quero dizer uma coisa, por isso que eu sou denominado como anarquista conservador. Isso. Eu inclusive, sou dono dessa maravilha que é essa maneira de chamar, né? Obrigado, eu sei que sou um gênio. Mas, enfim, para entender o quanto o Maílson ele reflete de uma maneira diferente. Hoje eu vou pedir para que a gente estenda um pouquinho o programa, porque a gente demorou a entrar, alguns minutos, enfim. Ainda falta para dizer, claro, que esse programa está sendo feito ao vivo, e quem está vendo eu já manda um beijo, inclusive para Esther, irmã do Guilherme, que está fazendo 10 anos hoje, e também por isso o Guilherme não se faz presente no programa, então beijo para Esther, querida Esther, muito mais legal do que o próprio Guilherme. E esse programa também está gravado na página do Desconnection, que é www.facebook.com/desconnection. No YouTube também a mesma coisa, você pode ver o programa lá depois, gravadinho, bonitinho, compartilhar com seus amigos e aquela coisa toda. Gente, eu quero propor o último assunto, só que a gente tem alguns em pauta. Vou perguntar a vocês qual vocês preferem. Que é o novo Plano Nacional de Educação, o vagão específico para as mulheres, e esse é meu voto. Vagão. Sobre a guerra eleitoral. Tá, vagão. Então vocês já responderam, eu nem vou ler o resto. Vamos falar do vagão, para que a pessoa que está em casa entenda um pouco melhor o assunto. A gente vai dizer que tem um vagão para mulheres. Sim, senhor, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou ontem, dia 3, projeto de lei que obriga a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e o metrô a reservar espaço exclusivo para mulheres, o chamado vagão rosa. Só no começo desse ano já tiveram mais de 30 homens que foram presos porque se aproveitaram da superlotação lá para abusar de passageiros. Inclusive virou febre em vídeo na internet, é uma coisa meio endêmica, assim. E esse projeto de lei, ele é do deputado Jorge Caruso, do PMDB, mas ele ainda precisa ser sancionado pelo governador Geraldo Alckmin. Então, assim, eu queria esse assunto, obviamente, eu quero começar com as mulheres e elas terão o maior espaço nos comentários. Não estou cerceando a liberdade dos homens para falar, mas eu quero muito especialmente ouvir as mulheres sobre isso. Vou começar com a Carolina lá na Alvorada para ouvir o que ela acha dessa coisa do vagão especial para mulher, o vagão rosa. Olha, quando eu li sobre isso, a única coisa que eu consegui ficar é extremamente revoltada. Então eu nem sei se eu vou conseguir fazer uma linha de raciocínio muito coerente. Mas é um absurdo tu ter que segregar as pessoas em um vagão específico por causa da má educação dos homens. Sabe? É um absurdo. Teria que ter uma punição, uma política, alguma coisa, não para as mulheres, e sim para os homens. Sabe? Um absurdo tu tá, não só em trem, metrô, ônibus também, tu é encoxada, tu é abusada, porque isso é um abuso. Oh, isso é um abuso, sabe? Eu acho terrível. Tem que acontecer. Acho que isso é um retrocesso ao invés de um progresso. Tu segregar as mulheres, vamos separar as mulheres, porque os homens podem sim encoxar vocês, podem sim abusar de vocês dentro do ônibus. Acho que deveria ser o inverso. Acho que as mulheres deveriam ocupar o espaço que elas quisessem dentro do trem, do ônibus, onde, enfim, elas quisessem, sem ter que ter esse medo dos homens por má educação, porque isso já vem desde pequeno no imaginário deles, desde pequeno na sociedade onde eles vivem. E é isso, eu fiquei muito revoltada, muito brava. Bom, eu concordo que é um abuso, sim. Eu, por exemplo,
os meninos podem melhor com cara feia. Eu não sou partidário de encostar a mulher no ônibus, não. Nunca fui, não acho isso elegante, não acho legal. Mas quero ouvir da Ana, então, se compartilha ou sem partilha da opinião da nossa cara enviada especial de Alvorada. Você que fala aí de Santa Cruz, é isso mesmo? Isso. Eu concordo plenamente com a Carolina. É uma coisa completamente deplorável. Em primeiro lugar, que tipo, tu tá tirando o problema da cara. Só isso. Tu tá botando poeira debaixo do tapete. Não tá resolvendo o problema que são os homens abusando das mulheres, entende? Não existe esse negócio de ensinar para os homens que as mulheres não são um objeto para tu ficar palpando no metrô, entende? Então, não tem lógica, sabe? A única coisa que eu até tenho um pouco de esperança é que diz aqui na notícia que o projeto de lei ainda tem que ser sancionado pelo governador de estado, que é o Alckmin. Só que as minhas esperanças são, tipo, embaixo do tapete também, sabe? Tipo, não existe, entende? Então é muito complicado. E outra coisa, por que é o vagão rosa? Por que tem que ser rosa? Entende? É ainda mais mostrar que as mulheres elas têm que ser femininas. Eu acho que é pelo menos uma analogia, que elas têm que usar rosa, que elas têm que usar roxinho e cores bebês e têm que ser virgens e maravilhosas o tempo inteiro. Isso, tipo, mesmo sendo vagão para as mulheres, por que ele tem que ser rosa? Entende? Por que não pode ser de outra cor ou tem que ser chamado de outra cor? É outra coisa que me emputece, sabe? Porra, não tem sentido. É um absurdo, sabe? É como a Carolina disse, isso é um negócio que me emputece, sabe? Não tem lógica. Compreendido. Então, o projeto, e eu queria ouvir de meninas que têm consciência social, e vou voltar na Carolina já, elas são raivosas em relação ao projeto. Alô, Geraldo Alckmin, retire esse projeto daí, retire o projeto de circulação, dê um veto, um belo de um veto, e mande a sua base aliada aprovar o seu veto, porque as nossas meninas não querem vagão, muito menos pintado de rosa. Diga lá, Carolina. Não, só complementando mais uma coisa, daqui uns dias eles vão dizer que a mulher só pode sair na rua, ou só tem que sair em determinados horários, para não ser estuprada. Porque se já tá começando assim, sabe, segregar, não façam isso, não entrem em tal lugar, ainda tô muito brava. Fortíssima opinião, contundente. O que eu sempre peço é contundência nesse programa. Eu odeio luta de peso-pena, que eles ficam se batendo uma noite toda e ninguém sai roxo. Eu gosto de peso pesado. Hoje temos duas opiniões de peso pesado aqui. Damos contundência. O projeto é uma porcaria, é uma merda. Então, já que a gente já ouviu duas pessoas com cabelos longos, para terminar a roda também vou ouvir os homens... Não, isso não é um bom termo. Não, mas eu só fiz uma analogia aos cabelos longos. Nada mais do que isso. Não quer dizer, vai que eu corto esse meu cabelo amanhã. Não, mas é uma questão de agora, entendeu? É factual. Tu tá com uma pulga atrás da orelha. Não seja uma esquerdista raivosa. Aprenda a fazer piada também das minorias. Desculpa, eu sou feminazi. Tá me parecendo. Mas, enfim, o nosso representante de cabelos longos do setor masculino do programa, Maelson Portalete, eu gostaria que fosse rapidíssimo, até porque a gente já vai se aproximando do final do programa, rapidíssimo sobre o projeto, sem se alongar muito. Vai, meu filho. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu estou feliz em ver que a nossa feminista saiu do armário. Ela começou o programa dizendo que era feminista, mas não estava agindo como feminista. Agora, realmente, eu vejo uma feminista saindo do armário e agindo como feminista. Estou feliz por isso, talvez, ou não. Bom, o Arthur disse que a gente não pode encoxar a mulher no ônibus. Acho que pode, desde que seja a nossa própria mulher, tá tudo certo. Mais uma coisa... vou me apropriar da fala do Pedro, que ele disse que o PT não é a esquerda que o Brasil quer, mas é a esquerda que o Brasil precisa. Essa lei é a mesma coisa, não é a lei ou a atitude que as mulheres querem, mas é a lei e a atitude que as mulheres precisam. Porque o dado ali, só no começo desse ano, a delegacia de polícia do Metropolitano prendeu pelo menos 33 homens que se aproveitavam da superlotação nos meios de transporte para abusar das mulheres. Ou seja, eu acho que é uma solução rápida e eficaz que eles encontraram para tentar proteger as mulheres.
E para finalizar na fala, a questão do vagão rosa, eu acho que, eu não sei se o vagão rosa vai ser pintado de rosa. Acredito que sim. Então, eu acho que na correria do metrô ali, chegando o vagão rosa é uma coisa que chama atenção para saberem se eles estão para o vagão certo, enfim. Tá bom, então assim, ó, a Carolina me parece foi embora, e é justo. Depois de ouvir uma opinião reacionária dessas, ela foi embora, abandonou. A Ana fez menção como que fosse embora, não chegou aí, mas Pedro Kobielski, defenda o gênero masculino e prove que nem todos nós somos assim, como é o nosso querido Mailson Portalete, ou não, ou estraga tudo e diz é tudo assim mesmo, ou concorda com o projeto e com o Mailson. Não, eu vou partir no princípio que é o seguinte, cara, eu fico muito triste de a gente chegar ao ponto de ter que ter um vagão que proteja as mulheres dos homens, né? A gente chegou a esse nível de vandalismo e de completa falta de respeito para com o sexo feminino, né? Eu acho muito lamentável, mas eu vou convergir com o Wilson, cara. Eu acredito que a partir do momento que a gente tem um problema, que a gente tem um déficit, a gente tem que combater isso, tá? É claro, é a mesma coisa assim, ó. Tu chega em casa e tá a tua mulher te traindo com outro cara no sofá. E aí tu tira o sofá. Tu acha que tu tira o sofá da sala, porque o sofá é o problema. Não, o sofá não é o problema, né? Só que assim, a gente tem que combater o problema em duas frentes. A gente tem que combater com uma frente um resultado imediato, tá? Que é o vagão. E a gente tem que e a gente tem que também atacar a raiz do problema. Também fazer as políticas de educação, né? E também trabalhar para que a sociedade seja menos machista. Porque o que é isso, cara? Que não é machismo, né? O homem atacar a mulher, se achar um direito de encoxar uma mulher, porque a mulher tá ali, a mulher é um objeto, a mulher não é um ser pensante nem ele. Ela é simplesmente um objeto sexual. Mas eu acredito nisso, cara. Acredito que existem duas medidas para ser tomadas. A medida prevenitiva, aquela que vai resolver o problema a longo prazo, e tem que ter as medidas principais, cara, que vão resolver imediatamente o problema, vão resolver de maneira imediata. Então eu concordo com isso, cara. Eu acredito que tem que ter o vagão. Se é por isso, cara, a gente não precisa ter nenhuma política feminista. A gente não precisa ter denúncia para mulher. A gente não precisa ter os projetos que estão tendo agora na Secretaria de Política, essas mulheres no governo do Rio Grande do Sul. A gente não precisa, né? E não é isso. A gente tem que combater, sim, nessas duas frentes. Na frente para prevenir e na frente para remediar. Tá bom. Acho que tá pontuado, finalizou aí. Tá tudo certinho. Temos a movimentação das mãos das mulheres. Peço celeridade nesse processo de fala. Vou dar ali, ó, te dou 30 segundos, Ana, e depois pra Carolina, não vou chegar a contar, vou confiar em ti. Finaliza aí o assunto pra nós. Tem outra medida imediata. Cortar as mãos e os pintos dos homens e assim não tem mais apalpar nem encoxar ninguém. Ponto. Continua. Tá bom. Carolina, é isso mesmo? Cortar mão e pinto vai resolver? Resolver vai? Vou cortar a cabeça do meu namorado que me acha que a medida ainda é importante, né? Eu não acho nem um pouco necessário ter isso, não acho que tem que ter. Briga! Eu acho que o lado é a educação da parte masculina e não excluir a parte feminina. A gente preza tanto por um discurso de igualdade, a gente preza tanto porque todo mundo é igual, todo mundo tem que ser livre, aquela coisa linda. E aí agora não, nós vamos separar. Ok, é segurança, mas então que isso seja feito com todo mundo junto, sabe? Todo mundo tem que aprender junto, os homens têm que aprender, então, estando com as mulheres, então que botem alguém para cuidar, talvez, enfim. Mas eu acho que não é separando as mulheres, botando num canto que isso vai se resolver nem por um lado preventivo, nem por um lado disso ou daquilo. E ele vai dormir no sofá hoje. Hoje não tem. Não. Hoje não tem. Hoje não tem. Mas é o seguinte, eu vou dizer o seguinte, eu nunca tive problema em concordar com as mulheres e discordar dos homens quando fica nesse tipo de discussão. Até porque eu acho que quem entende de mulher é mulher mesmo. E eu tô com elas nessa jogada. Eu não opinei no programa inteiro, mas eu vou encerrar o nosso debate hoje para depois fazer
a finalização aqui do programa com cada um se despedindo, dizendo o seguinte: tô muito junto com as gurias. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha que a gente aceite que a gente perdeu. Isso é aceitar que a gente perdeu. Se a gente tem que botar as mulheres num vagão só para elas, é aceitar que a gente perdeu como raça. O ser humano falhou como raça, assim tem que fazer isso. Dito isso, já chegamos quase a 1 hora de programa, vamos ter as considerações finais. Eu vou começar com quem já conhece o esquema aqui, como é que funciona. Mailson Portalete, considerações finais, querido. Bom, considerações finais, muito feliz por estar primeiro programa da história desse país, do Desconnection, que contamos com mulheres, melhor que duas mulheres. Mais feliz ainda porque... Olha quem entra! Olha só! Quem entra. Não, peraí, tio! Olha quem entra! Não, não te perde, não, só uma coisa. Eu vou fazer tal qual o Collor fez com o Enéas. Como o Collor cedeu sua fala para Enéas, eu vou ceder minha fala para Guilherme Robadoski. Um abraço, tchau. Tá bom. Eu sou um ditador democrático. Eu mando, mas eu mando ouvindo o que os outros têm para dizer. Guilherme Robadoski, a fala é tua, o povo pediu. Olha, eu não tenho nada para falar na realidade. Eu quero só agradecer as pessoas que não lembraram do meu nome nesse programa. Dizer que eu fiz uma falta desgraçada, ninguém me substituiu à altura. E semana que vem estarei aí para dar mais opiniões reacionárias e verdadeiras, porque sou o canalha da direita deste programa. Então, ele não viu o programa, não conhece o que a gente fez. Ele foi citado várias vezes por mim, inclusive agredindo ele, né? Mas ele foi citado. Vou fazer as considerações finais lá em Alvorada com Pedro Kobielski. Pedro, o que tu tem a dizer para nós sobre esse programa? Cara, muito obrigado às pessoas que estão assistindo aí, as pessoas 6 assistindo agora no momento. Um beijo no coração de cada um, tá? É isso aí, vamos continuar, pessoal. Não percam os programas. E foi muito bom discutir com você. Continuo com a palavra em Alvorada, agora sim. Palavra qualificada, porque palavra qualificada nesse programa é palavra feminina. Carolina, o que tu tem a dizer sobre essa tua primeira participação de muitas no Desconnection? Bom, eu queria agradecer, pedir desculpas se falei algo incoerente, enfim, estou um pouco nervosa ainda, porque nunca tinha feito nada em frente às câmeras. Novamente agradecer o convite, fiquei muito feliz, muito lisonjeada e estou no aguardo das próximas vezes. Um beijo para todo mundo. Eu tinha certeza que a voz feminina ia ser boa pro programa e por isso vamos para a segunda voz feminina na noite aqui, a segunda se despedindo, está uma maravilha. Vou fazer a conexão lá com Santa Cruz, é a conexão mais longe que o Desconnection já fez. Ana, o que tu achou desse bando de maluco? Qual é que foi a tua impressão do programa? Eu tive uma boa impressão do programa, eu acho que passou muito rápido, era uma coisa que eu estava um pouco preocupada. E eu queria agradecer o convite de vocês, agradecer por terem tido paciência com as minhas falas grandes e paciência também com o meu temperamento meio complicado. E queria dizer também que se me convidassem de novo, ia ser ainda mais longe, que ia ser em Pelotas, ia ser tipo quase 300 quilômetros. Mas obrigada por terem assistido, as pessoas que assistiram, e obrigada também pelo convite de vocês. E adorei ter uma outra companhia feminina, porque eu pensei que ia ficar sozinha. Ótimo, ótimo. Vai ter próximo convite com toda certeza. Com a maravilha que foi esse programa, sem dúvida teremos novamente aqui mulheres nesse programa. Não sei se as duas ao mesmo tempo, enfim, a gente vai escalonar. Na verdade, eu vou escalonar porque eu mando. E eu gosto de deixar isso bem claro, porque isso reforça uma coisa que não é verdade, mas enfim, o importante é aparecer. Eu sou o Arthur Menezes, caso não tenha me apresentado ainda hoje, falo de Gravataí e vou encerrando o programa. Mailson, tu sabe apertar o botãozinho aí do tchau? Ei, tchau.